Sem dúvidas, capítulo de número 304, o capítulo dos capítulos para Black Clover. Hello, meus Cloverdins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o tópico de hoje é falar sobre esse famoso capítulo. Eu quero que vocês tenham noção que foi um capítulo do início até o final que foi preenchido de material que gera suspeita e expectativa para os próximos. E o que você quer dizer com isso, Haru-senpai? Eu quero que você pense nos pontos que foram mostrados. Tivemos duplas declarações. O que eu quero dizer com isso? Primeira declaração, algo numa comédia romântica. Tivemos a declaração de Gad que vai gerar no casamento daqui a 2 anos em Black Clover, creio e acredito eu. Com isso, a segunda declaração para o momento atual, um momento de guerra, um momento conturbado, finalizando o terceiro membro da Dark Triad, onde vemos que Yoru diz: me dê 3 minutos que o pai vai ficar on. Então, sério, com isso você acha que não pode ser melhor, mas pode ser melhor, por conta de que esses foram os ápices do início como do final do capítulo, mas tivemos o meio. Itabata Yuki-sensei é um gênio. Eu quero que você pense, a forma Chibi que Ondine teve, o que aquilo quer dizer? Lembre, a Beryl é um espírito também, e ela é um dos 4 grandes espíritos, semelhante a Ondine, e ela tem a forma Chibi na maior parte do tempo. Porém, essa forma élfica poderia ser uma similaridade à maioria dos elfos, porém pode ser porque ela queira fazer essa imagem comum. Podemos dizer que se ela quisesse condensar a mana dela, ela poderia ficar no tamanho da Ondine. Afinal, lembre, ela mesma disse no final de Black Clover, logo quando a reunião está feita com Yuris, quando os capitães foram sequestrados, que o Yuno não iria perder a próxima vez, porque ela iria mostrar um pouco do seu poder verdadeiro. Com isso, podemos acreditar que Beryl vai mostrar seu poder verdadeiro, como a gente já viu na forma Viking, na Spirit Dive completa de Yuno. Então, eu acredito que Beryl realmente está mostrando as suas garrinhas, e assim ela pode tomar o poder como completo de um dos 4 grandes espíritos, chegando na largura que a Ondine nos mostrou desde o início da obra. Afinal, se a Ondine esgotada, sem mana, fica na forma Chibi, a gente não viu nem um terço do poder da Beryl que deve estar escondendo. E a gente vai ver a partir do próximo capítulo, na luta contra Zenon, aonde Yuno diz que irá finalizar no próximo ataque daqui 3 minutos. Com isso, o capítulo se mostra muito especial, onde vai ter expectativas. Mas para falar do próximo, antes a gente tem que falar do capítulo atual. Então bora falar parte por parte, cena por cena, o que eu achei, como foi, o que eu gostei do capítulo de número 304 de Black Clover, que deveria ficar mais conhecido como as declarações que geram emoção como expectativa. Começando a exaltar o capítulo parte por parte, vamos ao início. Afinal, tinha que ter uma comédia romântica entre Asta e Noeri. Após muito tempo, Noeri poderia dizer Asta Tanukoto Daisuke Dayo, mas ela apenas pensou. Quando foi para agir, ela preferiu socar nosso jovem anti-magia, porque foi interessante. Quando a Aerodopitica desperta logo no início, acontece que o Asta está carregando ela, e nesse momento ela está despida, por conta de que ela provavelmente poderia fazer armaduras, trajes com a mana dela, e quando ela estava despida a gente sabe o que rolou, né? Então é interessante por conta de que o Asta não havia visto nada, mas ela estava envergonhada. E com isso acontece que a Noeri socou o Asta uma vez, por isso, depois que o Asta vai perguntar por que a Noeri fez isso, ele é socado de volta porque a Noeri não sabe o que falar com o Asta após meses. É interessante porque outro que não sabe o que falar com Noeri é Nozel, afinal é algo dos Shirivas típico, né? De não saber como agir para a pessoa que tem uma boa relação. Noeri não sabe o que falar para Asta, e Nozel não sabe o que falar para Noeri após todo esse tempo, agora que a maldição foi quebrada. Com isso, quando há quem saiba o que falar, há quem saiba o que falar. E esse cara é o cara que marcou o gol na Rainha de Hurt, dizendo: Aerodopitica, eu te amo, mas não como rainha, e sim como mulher. Com isso a gente vê que dando uma declaração daquelas, só uma face tipo... E não tem como, foi uma face que o Tabata ilustrou pelos personagens. Praticamente foi muito engraçado a surpresa do Ruck, tipo, casamento é de comer, a Mimosa e a Noeri pensando, eu quero ver isso do Asta, e a gente viu a face do Asta, né, literalmente... Eu vou falar isso para Shistarieri. Thank you, Gadia-san. Sério, eu preciso ver o paralelo após esse arco. Eu quero ver o Gekkou Shite Kudasai, só que agora eu não quero Shistarieri, você como você, eu quero te ver como mulher. Sério, vai ser muito interessante. Quando o Asta falar aquilo, eu vou me matar de rir, porque provavelmente ele vai ser recusado mais uma vez. Mas vai ser muito bom, porque ele vai fazer a pegada Gadia. Eu não te amo como Shista, e sim como uma mulher. Sério, o Asta tem que falar isso. Mas até lá, temos que esperar esse arco se concluir. E com isso, vamos continuar falando do capítulo, por conta de que a gente viu que antes disso tudo acontecer, rolou uma mini tragédia. Pelas
feridas que eles sofreram, acontece que eles iriam, né, pro corredor da morte, pra morte praticamente, pro além, iam encontrar os Shinigami, e nisso tudo, o dia da Uropetica não iria conseguir restabelecer as feridas graves que eles sofreram. E com isso vemos que Mimosa chega com Naruto. É interessante que a magia da Mimosa consegue restabelecer vitalidade e não mana. Tem que ser exaltado isso. Ela mesmo disse isso nos pós 6 meses do time skip. Então não fica algo sem sentido, sendo que o Gadd havia convertido a vitalidade dele em mana. O que a gente pode dizer é que agora a Mimosa chegou a um nível que ela pode restabelecer mana. Afinal, quando ela cura o Riro e quando ela cura a Charity, podemos entender, ela restabeleceu a vitalidade. Mas e quem estava dando vitalidade e convertendo para mana, como Gadia? Ela restabeleceu mana ou restabeleceu vitalidade? Eu gostaria de acreditar que é mais vitalidade porque fica mais plausível para o personagem. Então o Gadia não estava completamente vazio, ele estava começando a ficar vazio e o que restou ele conseguiu ter restabelecido em vitalidade graças à magia da Mimosa, que pode restabelecer isso ainda mais com a sua Ultimate Magic aprendida pelos elfos. Então acredito que dá pra acreditar, é um bom álibi a Mimosa conseguir curar feridas incuráveis. Fora as de maldição. As de maldição não tem como, a gente já sabe. Mas tirando isso, eu acho que dá pra acreditar que a Mimosa conseguiria. Pelo menos é o que eu gostaria de acreditar, sendo que é uma das possibilidades que eu havia falado para vocês, que tanto Mimosa como Nero poderiam curar Gadia. Então, realmente aconteceu, Gadia foi curado. Porém, chega aí a questão, né? O Tabata, mais uma vez, inutiliza um personagem. Isso é algo bem problemático, por conta de que é algo que me incomoda. O Tabata não conduz mortes de impacto, mortes de personagens importantes. Ele faz dar a entender que o personagem vai morrer e o personagem sobrevive. E o personagem que pode morrer, ele não mata. Então tá aí a questão, quando que vai acontecer a morte e se acontecer vai ser impactante, vai ser uma morte muito óbvia, mas que vai acabar com a gente por conta que tem mortes óbvias que o Tabata já não está fazendo. Seria isso uma preparação vitória para uma morte importante, mas clichê que vai acontecer? A gente vai ter que aguardar para saber, não é mesmo? Mas até lá a gente viu que praticamente a maior parte foi concluída ali do capítulo, por conta de que depois rolou a comédia que a gente já conversou, e é interessante de exaltar que com isso a gente vai para a parte onde nosso querido Naruto diz que eles conseguiram derrotar um demônio supremo. Com isso já é um bom trabalho e nem sempre as pessoas que se esforçam serão recompensadas. Mas Naruto ficou surpreso pela magia da Mimosa que foi aprendida pelos elfos. Com isso ele pensa que agora só falta Zenon e assim o capítulo vai indo para a conclusão onde Yonirangras vem a forma 100% de Zenon. Com isso Rangras diz: maldições, Doshio, o que podemos fazer? E Yuno diz: me compre 3 minutos que no próximo ataque eu finalizo isso, concluindo o capítulo com expectativa para Yuno no próximo capítulo, onde veremos a conclusão e a batalha de Yuno vs Zenon. Um ótimo capítulo para Black Clover, não tem como, galera, eu gostei de tudo que foi apresentado, eu acredito que foi um capítulo dos capítulos que é excelente, é perfeito, é formoso, é especial, que cria expectativa, a gente surta, a gente grita, a gente quer shippar. Sério, esse capítulo teve de tudo e a única coisa agora que eu penso é que bora salvar o Yami. Por conta de que praticamente 2 capítulos no máximo para o Zenon ser derrotado. E se for derrotado, pode ser que aconteça a rebeldia dos demônios, né? Isso vai acontecer, acredito que em relação com Morris. Então é interessante por conta de que eu acho que o Tabata Sensei quer acabar com os antagonistas do arco de Spade. Ele vai derrotar o Zenon, Yuno ganhou, depois disso vem a parte 2 que é protagonizada pelos demônios se libertando. Eu acredito que o Tabata vai pegar essa temática. Ele já fez isso com o ar lá da nossa querida Megícula, que conseguiu escapar, mas ainda tem o Lutifera, que eu acho que ele vai conseguir voltar de alguma forma, e o demônio do Zenon, que eu acho que não vai ser derrotado de uma forma tão fácil. O Zenon pode, mas não o detentor do poder total mesmo, que é o poder originário, né? O usuário realmente que concede esse poder. Mas, enfim, a gente vai esperar pra saber, né? Esse capítulo eu posso dizer que teve tudo que eu queria e um pouco mais. Eu acho que o único ponto que talvez tenha deixado a desejar é o Gadd sobreviver, mas pelo menos o Gadd sobrevivendo, rola casamento com a Uropetica daqui uns 2 anos, quando a paz começar a reinar, e daí a paz é conturbada por alguma anomalia, algum adversário surgindo bem no meio do casamento. Então é interessante porque Gadd e Uropetica é o casal que pode acontecer de todas as possibilidades, porque não é um personagem assim tão principal que vai ficar muito para o futuro, eles vão aparecer, mas não tem tipo um grau assim de importância que vá afligir a obra, fazer o casal numa obra shonen como Black Clover. Então esse
casal vai acontecer, eu acredito ainda na obra. Até porque o Tabata sabe escrever Black Clover, então é capaz dele querer fazer um casamento pra mostrar que tem casal, tem romance dentro da obra dele, no devido tempo e na circunstância correta. Mas ainda assim, a gente já vê que essa declaração demonstra isso, por isso que o Gadia sobreviveu também. É interessante, porque torna a obra mais atrativa e relevante do que ser clichê dele morrendo e se declarando, ele sobrevivendo e se declarando, para no futuro a gente esperar alguma coisa. Mas acredito que com isso a gente vai ter que ficar agora ligado na parte da Tríade Negra, que ainda tem que ser resolvida. A gente viu que o próprio NoZero reconhece tudo que o Yami fez e por isso ele tem que salvar o Yami, que fez com que a Noelle fosse polida, né? Ela virou o que ela virou graças ao Yami, que foi o seu capitão. Com isso, a gente já pensa, para salvar o Yami, o Zenon tem que ser derrotado. Então, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover, Haru-senpai? Para o próximo capítulo de Black Clover, meu querido Kohai, minha querida senhorita Kohai, você sabe, a expectativa mega criada e super esperada. Afinal, teremos o capítulo dos vice-capitães do Alvorecer Dourado, por conta de que veremos nos 3 minutos a preparação de Erangris. Com isso, veremos a evolução dele contra Zenon 100%. Para que depois, no final, veremos uma das técnicas formidáveis a nível 100% de Battle, junto de Yuno, mostrando o poder do vice-capitão atual. Então, será um capítulo onde a gente já vai ter a conclusão da batalha, a gente já vai ver o Zenon ser esmurrado, e com isso é preparação de território para o nosso querido Yami, que precisamos ver como ele está e seu estado atual. Mas para isso, precisamos logo que o Zenon seja derrotado. Então você já sabe, é esperar o próximo capítulo ser lançado pra gente vir aqui conversar. Muito obrigado pra você que viu esse vídeo até agora. E você já sabe, lançando o próximo capítulo, obviamente a gente tá aqui conversando. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata Na.